Seabra, boa noite. Queria duas em uma. Como que foi para você ter essa oportunidade, acredito que da sua vida, de comandar o Cruzeiro num momento tão trágico da temporada, sem treinador, enfim, você teve essa oportunidade. O que foi passado pela direção para você, do que você tinha que fazer para essa partida? E uma outra, mais uma vez, e aí você não tem culpa nenhuma, porque você está pegando esse bonde andando, mais uma vez a displicência em alguns lances defensivos e até de criar oportunidade para fazer gol. Boa noite, bom te rever. Boa noite, Pansieri. Enfim, para mim foi essa oportunidade, ela representa uma conquista de uma carreira, tá certo? Porque em cima de 20 anos de carreira, de ter uma reputação de uma pessoa que é dedicada, honesta e trabalha duro. Então, foi representa o quanto a diretoria do Cruzeiro reconheceu essa trajetória, né? E esse trabalho atual. Confesso que fazia muito tempo que eu não sentia tanta adrenalina um dia depois do outro, praticamente dormi 4 horas por dia, desde de terça-feira, né, que houve a tomada de decisão. E foram dias muito intensos. Tive muito apoio dos jogadores, da comissão permanente do clube. Sem eles, não seria possível trabalhar na quantidade e qualidade com que a gente trabalhou, né? A segunda, desculpa? Sobre, mais uma vez, a displicência de algumas jogadas defensivas e ofensivas. Eu acho assim, a gente está jogando contra um adversário que tem uma linha institucional de jogo que trabalha com muita verticalidade, muita agressividade, muita energia, muita juventude. Então, em alguns momentos, não dá tempo de perceber o que está acontecendo, porque a pressão pós-perda é muito grande. Eles verticalizam já para roubar a bola em seguida. Então, quantas vezes teve disputa de bola com dobra, tripla no meio-campo? Então, é um nível de dinâmica e de intensidade de jogo que, na verdade, eu fiquei orgulhoso de quantas vezes a gente dobrou e triplicou a marcação no jogo. E quantas vezes a gente conseguiu recuperações de frente para sair em contra-ataque, que é uma coisa muito difícil. A gente marcou andando para frente. A gente teve várias recuperações para contra-atacar. E teve momentos, sim, que teve falhas, teve momentos que teve dificuldade de perceber a intenção do adversário, mas eu não entendi em nenhum momento como displicência, eu entendi como dificuldade. Porque o nível do adversário, rapaziada, é altíssimo. É altíssimo. Então a gente tem que entender que durante o jogo a gente conseguiu intensificar a nossa agressividade. A gente conseguiu começar a disputar o território com eles, e eles acabaram com a construção curta. A gente tirou toda a construção curta deles. Eles só fizeram construção longa, segunda bola, roubar e tentar atacar nossas costas. E a gente conseguiu enfrentá-los num jogo que não é o nosso. Ô, Fernando, Washington Luiz, Rádio Transamérica, primeiro, parabéns pela condução. O torcedor do Cruzeiro vai acumulando e vendo os problemas do time de finalização, ali alguns da tomada de decisão. Agora, o fator psicológico. Você acha que o Cruzeiro, que vem de muita dificuldade de fazer gols também em casa, aliado a esse problema da finalização, tomada de decisão, o fator psicológico, já muitos jogos, isso também contribui? E de que forma que agora, tendo um período aí, data FIFA, pode-se, enfim, trabalhar isso para que o time supere essa questão? Se você for ver, a equipe do Red Bull também, algumas chances que criou, perdeu as oportunidades, né? Isso é o cenário do jogo. É um jogo muito rápido, que tem pouco tempo para raciocinar. Então, é a característica do jogo. A gente sabia que ia ser um jogo de dinâmica coletiva, de pressão e contra-pressão o tempo inteiro, e isso, com certeza, afeta a tomada de decisão, tanto que as duas equipes tiveram o mesmo problema. Seabra, boa noite. Aqui. Boa noite. Boa noite. Durante a semana, muito se falou da perda de vestiário, de grupo, e por aí vai. Especulações. Você que estava acompanhando ao lado e agora está inserido durante a semana no vestiário do Cruzeiro, qual o seu diagnóstico, então, nessa semana que você enxerga o Cruzeiro que está com tanta dificuldade para romper no campeonato, sendo que, infelizmente, os problemas são crônicos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva? Olha, o que eu posso te dizer é que houve uma crescente de mobilização e interação
do grupo a cada dia. E eu entendo isso porque eles também sentiram a saída do Pepa e da comissão. Trabalharam de forma honesta, dura, trabalho árduo todo dia, seres humanos sensacionais, o ambiente interno com eles no clube é excelente. Então, existe um fator no futebol que são as relações humanas, gente. Nenhum grupo gosta de perder um treinador nessa situação. E você pode ter certeza, né, que eles sentiram muito essa perda. Só que o que eu vi foi que, durante a semana, eles começaram a se mobilizar cada vez mais, né, e participaram da construção, porque apesar de ter aquele convívio do dia a dia, eu era o de fora. Toda a comissão fixa do clube já estava lá, todos os jogadores já estavam lá, então a gente construiu coletivamente a semana. E por ser uma construção coletivamente a semana, a mobilização dos jogadores foi muito grande. Então, o que a gente pediu para eles hoje? Que trabalhassem muito, porque a trajetória que eles fizeram no futebol foi graças ao trabalho. E, ao mesmo tempo, que diante da situação, que a gente tivesse coragem para enfrentar uma equipe que ia exigir muita coragem para atacar e defender, e que a gente tivesse indignação com a situação, porque pela trajetória e qualidade de cada um ali, a gente merecia estar num lugar melhor. Então, vamos colocar essa indignação e essa coragem, ter esse sentimento para fazer um jogo com alma. E pode ter certeza, o adversário exigiu isso demais. A gente teve 4 chances claras de gol. Se você for fazer uma retrospectiva, quais equipes tiveram 4 chances claras de gol contra o Red Bull? Assiste o jogo do Red Bull com o Cuiabá. Cuiabá é um time estruturado, extremamente bem treinado, e o Red Bull foi vencedor com muito mérito. E aqui as chances foram divididas. Seabra, o Cruzeiro, no primeiro turno, ele, de certo ponto, até surpreendeu, né, a torcida, enfim, a imprensa, pelos pontos que foi conquistando logo de início. Por exemplo, no primeiro turno, nos 3 primeiros jogos, o Cruzeiro somou 6 pontos, jogando 2 jogos fora e 1 em casa. Porém, agora, no retorno, foram 2 jogos em casa, 1 fora e apenas 2 pontos. Até que ponto isso serve de alerta, preocupa? E se você, pelo que foi te passado aí, se você já sabe se vai ou não comandar o Cruzeiro no próximo jogo contra o Santos? Obrigado. Não foi passado nada, eu não tenho essa informação. O que eu posso te dizer é que a pessoa que for comandar o jogo contra o Santos vai pegar um grupo que está unido, mobilizado, tá certo? E que deu provas grandes hoje de companheirismo. Então, acho que isso é muito importante. Ô, Fernando, o Pepa deixou o comando do Cruzeiro falando de confiança no elenco, confiança no grupo. Ele, em 9 partidas, não fez as 5 substituições. Você aqui também não fez uma a mais. A gente sente, quando viu aqui anunciar todos os jogadores, o Gilberto não tem clima mais. A torcida já xingou o jogador antes mesmo do jogo começar. E aí você termina sem uma substituição. Aos 25, o Caixinha já tinha feito as 5. Essa revolta, essa indignação, não pode começar numa alteração diferente, algo diferente do que já vem feito nessas 22 rodadas? Olha, eu queria muito colocar os 5. Isso aconteceu em função das circunstâncias do jogo. Tá certo? Eu estou muito satisfeito com o que os jogadores mostraram na semana. A gente, na preparação estratégica para o jogo, a gente trabalhou todos os jogadores de forma igual. O que a equipe que ia sair jogando fez na antivéspera, a equipe que não saiu jogando fez na véspera, né? Então, eu reconheço o valor e respeito todos os jogadores que estavam lá, mas a gente, naquele momento do jogo, precisava, na verdade, de estabilidade no campo, porque os 2 times estavam assumindo muito risco, tanto que o final do jogo ficou muito aberto. E aí a gente resolveu, naquele momento, ser conservador para minimizar uma chance de derrota e maximizar com orientações para aqueles que estavam no campo. Ô, Seabra, você falou aí da chance da sua vida, de muita expectativa durante toda a semana. Claro que foi só uma semana de trabalho. O Cruzeiro hoje apresentou aqui, mais uma vez, dificuldade para construir de trás. Isso passa também pelos volantes, né? Você pensou em fazer alguma coisa diferente?
porque o que já estava sendo feito, o resultado não estava vindo. Você pensou fazer alguma coisa diferente? Como que é essa construção no treino? Ela funciona perfeitamente? Por que tanta dificuldade no jogo, principalmente com os volantes? A maioria dos passes ali são para trás, e por que não testar outras peças para se buscar algo diferente, que é o que o Cruzeiro precisa no momento? Na verdade, assim, a questão de distribuição e conexão entre os jogadores, ela não é necessariamente individual dos volantes, são interações de tempo e espaço. Então, por exemplo, você pode ver que do jeito que depois que a gente ajustou a pressão ao longo do primeiro tempo, o volante do Red Bull estava sempre livre. Eles não puseram nenhuma bola nele. Porque eles sabiam que a gente estava deixando aquele buraco para eles colocarem a bola lá. A gente reparou a possibilidade da gente ter o Jussa como homem livre, da forma que eles estavam pressionando no primeiro tempo, que no primeiro tempo eles estavam com 3 no meio, tá certo? Quando o bola subia num zagueiro, o médio contrário saía no outro, e o Jussa ficava livre. A gente usou imagem no vestiário para mostrar essa possibilidade, né? Agora, o que vocês têm que entender é que é um jogo. Um quer enganar o outro, e você lê a intenção do outro, e às vezes você não vai arriscar uma situação que pode comprometer, tá certo? O jogo vale muito, a circunstância na tabela não é a ideal, então os jogadores, em alguns momentos, eles optam pela segurança, a gente tem que respeitar isso, porque, claro que todo mundo queria sair com a vitória, mas sair com um ponto é melhor do que sair sem nenhum, tá certo? Mais duas, por favor. Fernando, boa noite. Aqui, você que veio da base e hoje conseguiu dar oportunidade para o Ian Lucas. O torcedor sempre vem pedindo alguns jogadores da base. Você continuando no jogo contra o Santos, você vai dar mais oportunidade para alguns jogadores que você tem confiança na base? Na verdade, sim, vai depender do trabalho deles na semana e deles fazerem por merecer. O Ian Lucas tem treinado muito bem. E a característica do jogo precisava um jogador bom em primeira bola aérea naquele momento e que cobrisse espaço no meio-campo para ajudar o Jussa naquela circunstância do jogo. No segundo tempo, o Red Bull pressionou a gente com 4 e atacou fazendo dobra em cima do William, Lucas Cândido por fora, né? E o ponta por dentro, e fazendo muita bola direta lá. A gente precisava reforçar essa primeira bola e tapar os passes pela frente, por isso que o Machado entrou. O Vital fez um jogo muito bom, mas já estava fadigado e a gente precisava de alguém que conseguisse cobrir naquele momento. Tá? Em relação à chance da minha vida, eu queria comentar um negócio. Eu sou muito feliz e me realizo como treinador. Como treinador na base, como treinador no profissional, seja o que for. Entendeu? Então, assim, a decisão institucional estratégica, se eu permaneço no profissional ou na base, ela é da diretoria. Tá certo? Então, assim, eu me realizo como treinador. Eu trabalhei muitos anos como analista. Eu trabalhei muitos anos como auxiliar, trabalhei alguns anos como treinador de base, algumas oportunidades como treinador de profissional, comecei como preparador físico. De tudo isso que eu vivi, o que eu mais gosto é de ser treinador. Porque eu gosto de formação de grupo, formação de propósito, de desenvolver ideias de jogo, de fazer jogador evoluir. Isso eu vou conseguir no 13, no 14, no 15, no 17, no 18 e no profissional. Tá certo? Então, é para deixar isso muito claro. Fernando, aqui, boa noite. Eu queria perguntar para você o que você tentou fazer de diferente nessa semana do antigo trabalho. Olha, na verdade, a gente estruturou a semana em função das fases de organização do jogo e colocamos algumas ideias de movimentos para que os jogadores usassem a principal virtude que a gente tem, que é o ataque ao espaço, e que era uma situação estratégica, que a gente viu que em alguns jogos o Red Bull vinha tendo alguma dificuldade, embora já esteja com uma evolução grande. Se você for ver, a gente atacou o espaço várias vezes no jogo, tá certo? Em todas as fases. Em fase 3, quando a gente está pressionando o adversário perto do gol dele, em fase 2, quando eles estão no bloco médio, e em fase 1 também. Então, 4 dias, gente, é muito pouco. E os jogadores conseguiram assimilar alguns comportamentos, entendendo a importância estratégica deles para o jogo. Então, o que foi feito aqui foi feito também pensando no adversário. Então, eu não estou aqui para julgar o que era feito antes, tá certo? Porque eu não estava no plano estratégico do jogo, no plano estratégico da semana pensando no jogo, que eu posso falar do que eu fiz agora.
né? E isso é uma coisa que a gente procurou potencializar em função das nossas virtudes e de uma oportunidade que o adversário poderia oferecer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Seabra. Boa noite. Obrigado.